Nós estamos no 730 debates de sábado, os debates de ideia. Nós vamos debater hoje a mini-reforma eleitoral, a legislação eleitoral, a campanha política está chegando. O nosso convidado é o doutor Colemar de Moura, José de Moura Filho, advogado que milita nessa hora. Doutor Colemar, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio 730, bom dia ao Kleber, o nosso, podemos chamar aqui de mediador, né? Debate. E apresentador, e ao Geliezer, comentarista, e ao colega Fábio, que acredito que esteja já se aproximando aqui da cadeira. Vai ter o ponto cortado rapidão, eu estou igual o Paulo Magalhães, aqui não chegou na hora. É um prazer, Kleber, estar aqui. Agradeço ao convite, agradeço as palavras em relação ao nome e ao histórico, e agradeço mais uma vez também, agradeço e cumprimento também a rádio pela iniciativa de estar trazendo, dedicando um momento da sua grade a um debate de um tema que eu lhe garanto é de interesse de todos, desde aquele que vai disputar um cargo majoritário até aquele mais humilde eleitor que se dirigirá às urnas em breve, no momento próximo. É verdade, e a gente cai naquele conceito de Hegel, né, Georgésia? Quem não conhece as regras do jogo não consegue entender a importância que tem para o resultado do mesmo, né? Precisa conhecer a legislação, não tem como, né? Inclusive, por isso que eu defendo que eu acho que a Constituição brasileira deveria ser matéria curricular, né? Desde o início, quando o aluno começa ali, ele deveria sim estudar a Constituição brasileira, principalmente, pelo menos, aqueles pontos chaves da Constituição, né? Mas infelizmente isso não acontece, acaba que a pessoa vai estudar a Constituição somente no terceiro ensino, né? Só ali já no ensino superior é que a pessoa vai ter os contatos, assim, quem não quiser ter... Você defende que deveria ter, desde o começo, a matéria de direito e legislação? Com certeza. Seria bom, doutor Colemar, isso na escola, desde muito do princípio da vida escolar? Eu acho que seria importantíssimo, né? Porque isso nada mais é do que noções básicas de cidadania. É engraçado. O GLS, depois que ele falou isso, eu comecei a refletir acerca disso também, e até andei pesquisando, né? Em poucos países do mundo existe essa disciplina, né? Tem, assim, noções constitucionais, noções básicas de direito, mas o direito e legislação não tem. Eu acho que as nações não se interessam muito por fazer do cidadão um entendedor da lei. Ou seja, aí, Kleber, e outro, como você disse, o mundo é um jogo, nós vivemos um jogo. Não foi Hegel, né? Eu até queria ter dito, mas ele é mais graduado. Como você citou, o Hegel disse, o mundo é um jogo. E nós estamos no jogo, desde o momento que a gente nasce, né? E qual o jogo? Quais são as regras desse jogo, que é a nossa vida? Como nós nascemos em sociedade, se a gente não nascesse em sociedade, as regras seriam as regras naturais, né? Basicamente, Mas como nós vivemos em sociedade, a sociedade precisa dessas regras. O ônibus chegou e trouxe o fato. Então, ô Kleber, gasolina da por que não os nossos cidadãos, né, os cidadãos que compõem a nossa sociedade, já ter essa noção do jogo desde o início? Não, é muito interessante. Eu achei a sua ideia muito interessante. Inclusive, agora, no debate político deste ano, viu, doutor Colemar, eu quero inserir esse tema com candidatos, sabe? Exato. Eu quero inserir esse tema. Eu acho a ideia do Georgésia, pode parecer assim, né, uma ideia nascida de um jornalista num estúdio de rádio em Goiás, vai virar? Pode virar, né? Porque é muito interessante, mas vamos esperar o momento da gente falar sobre isso. Mas esse tema, ele não pode ser esquecido, não. Fábio Camargo, bom dia. Bom dia, Cleber Ferreira. Bom dia, doutor Colemar. Bom dia, Geliezer. Só justificando meu atraso, chefe. A BR é difícil demais. Você sai adiantado, ela atrasa você. Você sai atrasado, ela tá livre. Você nunca sabe. É uma caixinha de surpresa. Então, na altura ali do Flamboyant, estão consertando uma metade dela ali.
Então ali tá então parado. Tá igual a televisão do Dersa Capitinga. Quando cruzeiro não dá prosa. E quando tem prosa, quando tem feição não dá prosa. E quando dá prosa não tem feição. Exatamente. Nós estamos aqui, eu não estava presente, mas estava todos ouvidos. Mas eu vou falar uma coisa, eu hoje me atrasei um pouco para chegar aqui, trabalhei até muito tarde ontem, me atrasei um pouco porque aqui na Rua 1, que coisa mais despropositada, né? É bom a gente falar aqui que alguém vai ouvir e vai tomar providência. Tinha um caminhão da coleta seletiva, ele parou ao lado de um container para recolher os produtos ali. O container toma metade da pista. A Rua 1 é uma pista única. Ele tomando a outra e o engarrafamento estava acima da Rua 26, lá no centro. Eu tive que fazer um gato, entrar um pedacinho da 101 ali na contramão, descer. Quando eu atravessei a 26, que eu cheguei na 1, que eu olhei para trás, era o caminhão recolhendo lá. Poxa, coloca na frente, anda um pouquinho com o produto. Agora, né? Kleber, eu vou usar aqui uma coisa que eu li ontem que é interessante, Fica que eu achei muito interessante. Isso que você falou, a gente pode aplicar, é uma teoria que eu li, chama teoria do copo. É uma teoria americana. Ela fala o seguinte: tudo tem dois lados, né? Você pode olhar um copo pela metade e dizer o seguinte: esse copo está meio vazio. Ou então você pode dizer que esse copo está meio cheio. Então, é exatamente o que aconteceu com você. Ainda bem que foi num sábado de manhã, às 7h30 da manhã. E se fosse numa segunda-feira? Esse aí seria o copo meio vazio. Kleber, que era um caminhão da coleta seletiva. Se fosse um carro de som automotivo, podia ser pior. Não, o cara tá catando um lixinho lá. Tonto, virou à noite. Essa noite mesmo fomos até 6 horas da manhã lá em Aparecida. Mas aí você me fez recordar assim, de um filósofo contemporâneo que é meu amigo, sabe? Não tem nada que já esteja ruim que não possa ser piorado. Exato. Mas agora, ficar no engarrafamento escutando aquela musiquinha... Não tava tocando a musiquinha. Na hora que ele para, ele não toca, né? Acompanhe de segunda a sexta, às 2h30, aqui na Rádio 730, o Cidadania em Destaque, oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. São 8h24, você está nos debates de ideias da Rádio 730. Oferecimento Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade, 3094-9494. Doutor Colemar, a mini-reforma do ano passado, assinada pela presidente Dilma Rousseff, ela introduz assim, mudanças pontuais na legislação eleitoral, né? A lei traz medidas que supostamente devem reduzir custos de campanhas eleitorais, como limitação de cabos eleitorais. Mas o que mudou para a eleição desse ano? Kleber, essa é a pergunta de debate durante todo o nosso programa. Eu vou inverter um pouco em relação ao que eu pretendia começar falando. Fique à vontade. Em virtude da colocação do colega Geliezer Paulo em referência às noções de cidadania. Essas mudanças na legislação, eu acredito que elas partiram, e a intenção dessas mudanças na legislação, elas partiram de uma efervescência social que começou a surgir na sociedade brasileira, que todos nós presenciamos ano passado, e estamos iniciando... Aquelas manifestações das ruas? Me refiro às manifestações, e estamos presenciando o início delas novamente aqui no Brasil nesse ano. É o que se notou essa semana em São Paulo, Rio, algumas capitais, especialmente e com um tema mais específico do transporte coletivo, ontem aqui na cidade de Goiânia. As fotos estão aí nas redes sociais, então estão aí para todos verem. Esse momento, Kleber, a sociedade começou a indicar, e Geliezer, como você colocou, que ela queria exercer a sua cidadania. E a Constituição, lá naquelas noções que você colocou, aquele princípio de matéria, que poderia ser uma matéria de debate escolar, já no início dos estudos, que seriam noções gerais de que todos nós temos que entender, não entender uma lei, mas respeitar uma lei, para se acabar com esse mito de que tem lei que pega, tem lei que não pega. Eu acho que é por aí. Então veio a Constituição, e você citou a Constituição, ela disse lá que a soberania será exercida pelo sufrágio universal. O direito do voto, o exercício do voto, o direito do eleitor de votar. E que existiriam leis complementares, ou leis inferiores, poderíamos dizer assim, até para usar uma linguagem simples, que iriam proteger algumas vontades do eleitor. Qual a vontade principal do eleitor? Votar livremente.
desapegado de qualquer amarra, seja política, não porque ele tenha preferência política, lógico, mas de qualquer amarra econômica, né? Ou de qualquer vinculação até do ponto de vista assistencial. Votar livre, de acordo com a vontade dele. Pois bem, aí ela veio e disse que ela iria proteger, a Constituição protegeria, e aí sim são noções gerais de lei, noções gerais da norma, probidade administrativa. O que é isso? Simples, simples. Aquele que exerceu função pública ou prestou serviços públicos e o fez de forma proba. Digamos, numa palavra também simples, de forma idônea, correta, legal, legítima, sem questionamento, lisa, transparente, enfim. Resguardar a liberdade, a moralidade, né? Ou seja, aquilo tem que ser legal, mas também tem que ser moral. E também a vida pregressa do candidato. Ora, esse tema, a amplitude desses 3 pontos, ele vem muito dentro daquilo que a gente iniciou o debate aqui, noções gerais. Eu estou falando de probidade administrativa, moralidade e vida pregressa. Ora, nada mais justo. O debate da vida pregressa, ele foi muito intenso em 2008 e 2012. E ele vai ser um debate intenso agora. Por causa da lei ficha limpa? Exatamente, também. Mas porque a sociedade, Kleber, igual eu disse no início do nosso bate-papo, a sociedade está se conscientizando. A sociedade, a população, vem se mobilizando. A gente pode dizer que em função da maturidade da nossa democracia já, ela está mais madura? Acredito que sim, Kleber. Acredito que num conceito bem amplo, seria uma evolução da nossa democracia, do exercício da democracia. Só para fazer a conclusão, Kleber, o que esses pontos que a Constituição trouxe, esses 3 pontos básicos que eu chamo de pilares, que é a probidade, a moralidade e a vida pregressa do candidato, o que ela visa proteger? O que a mini-reforma trouxe? O que é? Nada mais, nada menos do que a proteção contra a influência do poder econômico. O chamado abuso de poder econômico. Mas, nesse caso, essas reformas, elas realmente coíbem? Kleber, a Justiça Eleitoral e todos aqueles que acompanham a vida eleitoral, e hoje nós vamos falar também sobre redes sociais, o que nós falamos aqui, em 5 minutos está em todas as redes aí. A sujeito amanhece na casa dele, está sentado para tomar café. O Fábio chegou atrasado e anunciou que a BR está com problema e tal. Perfeito. Nós já recebemos aqui a participação do Miller Rodrigues dizendo que continua lá atrás do Flamboyant BR-153 para as pessoas não passarem por lá, porque quem está tentando passar por lá está parado lá. O trânsito está imediato, né? A gente tem aqui um canal com o nosso ouvinte goiano que mora mundo afora, mas muito presente aqui na rádio imediato também. A gente fala aqui, lá nos Estados Unidos alguém faz um contraponto. Então, aí mesmo, daí vem a sua resposta. Hoje, essa dinâmica da informação, Kleber, essa dinâmica da informação faz com que essas situações de abuso, de digamos assim, um contratempo qualquer que alguém cometa, um deslize qualquer que alguém cometa, isso esteja de uma forma muito rápida, chegando dentro das nossas casas. Mas o que foi proibido que não podia antes? Porque, olha, não pode, eu até acho que, já fui, acho que foi o Gerliezer, não, alguém me chamou a atenção aqui um dia, porque num dos nossos debates sobre isso aqui, eu acho que é uma bobagem proibir algumas coisas, camiseta, boné, bom, mas não pode fazer comício, não pode distribuir a camiseta com o nome do candidato, não pode distribuir o boné com o nome do candidato, não pode transportar o eleitor no dia da votação. E o que mudou? Já não podia. Então, Kleber, mas teve algumas mudanças. Quais pontuais? Eu vou te dar um exemplo claro de uma mudança extremamente substancial nas eleições, que mudou muito e é uma coisa que até agora muito pouco se foi debatido. Vou te dar um exemplo. A famosa massa da campanha que chama-se cabos eleitorais. Isso foi uma mudança substancial. Hoje, a regra é muito simples, é um cálculo muito simples. É permitido para uma eleição de um prefeito
a contratação, em um município de até 30 mil eleitores, a contratação de cabos eleitorais não poderá exceder 1% desses 30 mil eleitores, ou seja, 300 cabos eleitorais. Mas quem vai contar esses cabos eleitorais? Calma, vamos explicar. A lei também, o legislador ele não faria uma lei vazia dessa forma. Isso tudo, Kleber, é muito bem declarado e muito bem apontado na prestação de contas. O CPF de todas as pessoas contratadas, a sua identificação tem que constar na prestação de contas do candidato. Caso alguém preste serviço para um candidato, receba isso e não esteja na prestação de contas, a gente vai para um outro campo. Aí sim pode caracterizar a captação ilícita de voto, ou seja, oferecimento de uma vantagem ao eleitor em troca do voto, porque ele não é mais cabo eleitoral, ele é um eleitor que está recebendo uma vantagem. E pode caracterizar também o notório e conhecido, que tanto se fala, mas nem tanto se entende sobre ele, Caixa 2. Então, Kleber, é um debate importante. E aí nós estamos na eleição de governador no estado de Goiás. Certo. Doutor, só um minutinho, só para ficar claro, esse pedaço. Tudo bem. E se eu quiser trabalhar pelo amor? Isso aí todo mundo tem que ser registrado. É 300 contratado ou é 300... geral? A lei, ela explica isso? Então, vamos lá. Aquele que dá o apoio, Fábio, geralmente ele é o chamado fiscal, ou ele é o chamado delegado do partido, ou então ele pode ser um eleitor que apoia. Eu quero apoiar e põe um adesivo. Essa manifestação individual, silenciosa, ou então em grupo também, ela é uma manifestação permitida. Porque ali você está manifestando a sua preferência. É diferente daquele que está num evento, numa cidade onde o candidato chega, na linha de frente, ou mesmo misturado ao pessoal, distribuindo material, pedindo voto. Aí que tá, assim, eu advoguei um pouco na área eleitoral, até na última campanha. O que é o mais complicado na área eleitoral, justamente isso. É tudo muito subjetivo, assim. Se eu quiser, por exemplo, eu posso vestir uma camisa e estar lá no comitê 8 horas da manhã, sair 6 horas da tarde, se eu quiser empregar o meu trabalho, de graça, um exemplo. Então, é muito subjetivo, depende muito do fato em si, pra gente criar esse tipo novo aí, ou não, né? É difícil até para exercer justamente esse direito ou essa obrigação. Eu entendo, você está querendo dizer que, assim, resumindo, é difícil contar. Exatamente. É de contar 1, 2, 3, esse não é, esse tem 500 lá, né? Então, assim, é difícil fazer a prova. Era isso que eu queria dizer. Agora, hoje em dia, Fábio, o que eu tenho percebido é que com a profissionalização das eleições, estão mais profissionais, mas muito mais profissionais. A eleição, eu costumo dizer que não tem espaço para amadores, para quem está treinando, para quem está fazendo alguma espécie de aprendizado. Não é laboratório. Eleição não é laboratório. Eleição, o sujeito já tem que ter passado por um laboratório. Então, dentro dessa linha, o profissionalismo, as pessoas não entram numa eleição, aqueles que pedem voto, que trabalham, tá? Dificilmente e raramente a gente sabe disso, que ele não vai fazer aquilo ali de graça. Ele tem o trabalho dele, ele está se dedicando. Aquele que vai de manhã 8 horas e põe a camiseta e sai às 6, eu tenho certeza que ele tem a conta dele para pagar, eu tenho certeza que ele tem o emprego dele que ele deixou, ele tem uma série de coisas que ele tem que ser recompensado financeiramente por aquela campanha a qual ele está prestando serviço. Então, eu acho difícil essa história de que 1, 2, 3, tudo bem. Agora chegar 500 pessoas no município, 300 pessoas no município, dizer o seguinte, nós somos todos voluntários, ainda mais sabemos o quanto uma campanha eleitoral movimenta um município, ainda que tenha os apaixonados, aqueles que vão pela paixão, pelo histórico, esses são notórios conhecidos que estão ali por um apoio, né? Outros a gente sabe que estão sempre aqueles profissionais da política, são os que trabalham. E a regra que eu disse, ela traz uma exceção também para abarcar um pouco do que você me questionou em relação àqueles que vão para comitê, aqueles que estão lá sempre. Ela exclui todo aquele pessoal de apoio administrativo, operacional, fiscal e delegado. E exclui também o advogado, contador. Isso tudo não está nessa contabilidade do número permitido. Agora, dificilmente, repito, o sujeito está num comitê, o
O sujeito está andando para cima e para baixo, enfrentando sol, pedindo voto, distribuindo material, viajando, pegando o carro dele. Dificilmente, eu acho muito complicado, hoje em dia, a não ser que a pessoa tenha uma condição financeira que lhe dê tranquilidade para isso, que ele faça isso e alegue mero voluntarismo, né? Ou voluntariado, como queiram. Nós estamos na Rádio 730 debatendo hoje a legislação eleitoral. O Divino Augusto, lá da cidade de Goianira, está dizendo o seguinte: aqui em Goianira, na campanha municipal, todos os candidatos contratam mais cabos eleitorais do que os eleitores que tem na cidade. Então, deve estar importando, né? Porque... E não é muito difícil importar, né? Porque Goianira está numa região mas tem muita metropolitana. gente que não vota, Kleber. Tem o título lá, mas não mora na cidade. Aí o pessoal sabe onde que mora, vem ônibus chegando aí das cidades menores, de eleitores que moram em outras cidades. Agora, isso não pode mais. É proporcional, qual é a proporção do município? Voltando, né? Então, município com até 30 mil eleitores não excederá 1% do eleitorado. E o que tiver mais de 30 mil? Aí a regra vai mudando, né? De acordo com o número de pessoas. Aí vai aumentar. Aí a cada 1.000 eleitores que excederem, acompanha com calma, pra gente fazer o cálculo na cabeça. A cada 1.000 eleitores que excederem os 30 mil, 31, 32, 33. a cada 1.000 eleitores, um cabo eleitoral. Vamos pegar um exemplo de Goiânia? Sim. Só pra gente fazer um cálculo rápido, Uhum. para uma campanha de prefeito de Goiânia. E aí eu vou te abrir um detalhe, que se aplica também para governador do estado, porque a regra para governador, Cléber, ela é o seguinte: o dobro do limite estabelecido para o maior município. Vamos fazer um cálculo rápido para a gente ver o que pode ter um candidato a governador? Vamos pegar então Goiânia aqui, que eu não fiz esse cálculo, vamos fazer junto aqui. Goiânia então tem quantos, mais ou menos, quantos mil eleitores? 800, vai passar de 800 nesse 800 mil. Vamos Então, colocar 800 para cá. Você tira 30 mil aí, 770. Então, para 30.300 eleitores, mais 770 mil eleitores, mais 770 eleitores. Dá um total por baixo de 1.100 cabos eleitorais. Vezes 2, até 2.200 cabos eleitorais. É mais ou menos essa uma conta rasa. Isso é por candidato. Por candidato. Candidato. Mas para governador? Para governador. O governador tem o dobro, né? O governador tem o dobro do maior do limite estabelecido para o maior município. Para o município com o maior número de eleitores. Então, prefeito seria 1.000 aproximadamente. Prefeito de Goiânia. Quer dizer, vamos lá. Igual o colega Fábio falou, essa regra, essa é a vontade da regra, né? É a intenção da regra. Essa é a intenção. É o que o legislador quis que acontecesse. Agora, o Fábio bem relatou aqui o caso clássico, que são aqueles que se dizem voluntários. Agora, qual o grande desafio, Fábio, Kleber e colega, Gilésia, qual o grande desafio, na minha opinião, da justiça eleitoral? E aí não cabe a nós aqui, cabe à justiça eleitoral e aos cidadãos também, né? Os outros cidadãos, como nós também, certo? É certo também. Como acompanhar isso? Como fiscalizar isso? Como dispor de uma estrutura para dizer, opa, peraí, ali são 1.000 cabos eleitorais, mas me parece que tem 5.000 pessoas. Eu fui num município que só nesse município ele já tem 1.000. Só nesse município ele já tem 1.000. Quer dizer, então, como? E essa não é eu não tenho essa resposta, Kleber. Eu não tenho essa resposta como profissional da advocacia. Hoje eu não tenho ainda. Era difícil também. Como nós vamos fazer essa separação de quem é apoio, que é permitido, quem é voluntário, que é aquele por amor à causa, e quem é contratado. E o Geliezer fez um comentário interessante aqui, eu acho que é até importante a diferença, é como era o cabo eleitoral antes e como é hoje, né? Kleber, o cabo eleitoral antigamente era quem pedia voto. Hoje ele é o voto. Ele assumiu a função. O Wilson Alves disse que quem tem dinheiro vai continuar comprando a eleição. Mas em Buriti Alegre, um candidato a vereador contratou um número de cabos eleitorais tão grande, mas tão grande, que ele não teve o tanto de voto que os cabos eleitorais que ele contratou. Venderam o voto e não entregaram. Essa legislação... Entendeu? Ele contratou... O nosso ouvinte não fala quantos, ele contratou um número de cabos eleitorais. Quando abriram as urnas, o número de votos dele foi correspondente aos cabos eleitorais que ele contratou e perdeu a eleição. Vai ser ruim de política. O que vai acontecer, Kleber? Só cortando de letra um pouquinho. Para quem mexe na política dentro, é complicado. Olha, veja bem.
criaram que 30% da lista de candidatos tem que ser de sexo diferente, né? No caso, como tem mais homens, vamos falar que mulheres. Então, nas últimas eleições aí, maior dificuldade os partidos pegaram mulher no laço, pelo menos para ser registrada, para poder lançar a quantidade máxima de candidato. Aconteceu isso. Existem partidos que não dá conta ou não tem a quantidade, por exemplo, deputado, ele pode lançar 40, ele não consegue 40, ele lança 15. Com isso aí, doutor, o que vai acontecer? Eles vão laçar também o resto dos candidatos para ganhar os cabos eleitoral deles também. Entendeu? Pode dar conta de colocar mais cabo eleitoral, porque se for só 15, vai ser proporcional à quantidade, né? Para deputado e para vereador. Então o que vai acontecer é isso, vão ter que laçar também o restante do bloco para poder ter mais cabo eleitoral, porque a quantidade é pequena. Fazer uma eleição com mil cabos eleitorais para prefeito, para 2.000 para governador, para a realidade de hoje, vai ser um desafio gigantesco. Gerieser, só lembrando do nosso ouvinte, ele pode participar também pelo WhatsApp, 8400-1757. Pode falar, Gerieser. Olha só, essa legislação encontra uma dificuldade que qualquer outra vai encontrar quando existe a predisposição que existe para ela, que é a predisposição de corrompê-la. Porque essa legislação que já tem a predisposição, assim, já tem muita gente que quer corrompê-la. Então, por isso que ela acabei de corromper ela aqui, né? Por isso que ela é difícil de fiscalizar. Porque, assim, por exemplo, a fiscalização do trânsito, por exemplo, nós já temos uma intenção maior em cumpri-la, que é justamente para a gente não ser punido por ela, que pode ser em forma de um acidente, né, em forma principalmente do acidente. Tem a multa também, mas também tem um acidente. Já essa não, essa assim, quem deveria zelar por essa regra, que são especialmente os candidatos, né, porque afinal, os candidatos são os nossos representantes num jogo democrático. Eles deveriam ser os maiores interessados em que esse jogo fosse limpo. Mas eles, ao mesmo tempo, aí de forma desonesta, vamos dizer assim, claramente, são os maiores interessados em corromper essa legislação. Por isso que é tão difícil você fiscalizá-lo. E esses, igual o Kleber citou, o cabo lá do candidato que não deu conta, deu tanto de votos cabos eleitorais, essas estratégias são tão antigas, tem aquela da botina, que dava uma botina antes, outra depois, assim, lá em Campinaçu, eu não vou citar o nome do candidato, mas lá tinha um candidato, que inclusive era da Polícia Militar, bravo na cidade, né? Naquela época que o policial era o homem mais bravo da cidade, normalmente. E ele queria ser vereador. Aí o que ele fez? Na época, o voto era na caneta ainda, né? Ele foi, aí ele marcava os votos por urna. Por exemplo, eu tenho aqui 8 eleitores nessa urna. Ah, beleza, eu tenho 8 eleitores, então eu vou dar aqui 2 canetas verdes, 2 vermelhas, 2 pretas, 2 azul. Se faltar um voto verde aqui nessa urna, ou é seu ou é do fulano. Mas normalmente ele punha na casa. Se falta um voto verde, é dessa casa aqui, viu? Eu sei, porque vocês que vão votar verde nessa urna. Se faltar o azul, viu, Kleber? O senhor que está comprometido comigo a votar, se faltar um voto azul, é o seu e o da sua mulher que estão faltando. Mas agora... Porque, entendeu? Então, assim, agora não há esse... Felizmente, a urna eleitoral falando, quebrou, né? Perguntando qual que era a cor da camisa lá na urna. Vem cá, me fala a cor da camisa que eu tava lá na urna. Mas teve época que dava a dentadura, entregava a inferior, depois se ganhasse, entregava a posterior. A botina dava uma, depois dava outra, o botijão de gás dava um botijão depois da mangueira. Teve muito disso. Mas, felizmente, a urna eletrônica, ela acaba assim com muito disso, né? E os grandes municípios também acabam sendo um empecilho maior para esse tipo de prática. Mas é isso que eu estou dizendo, Colemar, assim, é muito difícil você fiscalizar uma lei onde quem deveria respeitá-la está louco para contrariá-la. Mas a lei hoje é muito dura, sabe? Hoje os candidatos têm medo de fazer as coisas erradas. A multa é alta, o perigo de não ser diplomado, então hoje com esse rigoroso... Mas o medo não é esse todo, não. Daqui a pouco eu vou falar também sobre as calúnias, não só de um candidato contra o outro, pré-candidato e tal, mas contra também a sociedade de uma forma em geral. Você está nos debates da Rádio 730, oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você, e loterias da Caixa, você aposta, o Brasil ganha. Acredite e aposte.
O Máriozinho de Itumbiara estava o seguinte: eu quero ver quem segura a turma do Zé aqui em Itumbiara. Será quem é a turma do Zé? O Marco Antônio de Atlanta, dos Estados Unidos, está dizendo o seguinte: o ouvinte, ele é implacável, né? Então um abraço ao Máriozinho, Máriozinho, obrigado por ter ligado. O Marco Antônio está em Atlanta, nos Estados Unidos, está dizendo o seguinte: mesmo com todos os senões, o Brasil ainda é modelo de democracia. Gostei muito das ideias desse advogado que vocês levaram aí, é o Dr. Colemar, viu, Marco Antônio? Um abraço para você. A Dalva Roman está falando o seguinte: se alguém tem dinheiro e se alguém vende o voto, a justiça não tem que entrar no meio disso, não. É interferir demais. Deixa quem quiser comprar e quem quiser vender o voto. Por que tem que proibir? Que isso, Dalva? Quer falar alguma coisa, doutor Colemar? Responde para o ouvinte aí, ela não está gostando aqui. Eu estou aqui numa função somente de esclarecer a reforma eleitoral. E a regra, e como a gente disse no início dos debates, a gente ter a consciência das regras. E uma das regras postas é que o voto tem que ser livre e totalmente desembaraçado em relação a qualquer influência do poder econômico. Não ficaria fácil, né? Aqueles que têm mais condição, os que têm menos condição, sequer não sairiam candidatos. O Lázaro do Residencial Eldorado, para ele só existe uma lei eleitoral: o voto consciente. E outra coisa, ele é contra o voto facultativo. E eu também, viu, Lázaro? Doutor Colemar, o senhor é a favor ou contra o voto facultativo? Só vota quem quer. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório. De forma bem direta, porque ainda que a pessoa se incomode de ser obrigada a fazer alguma coisa, e é natural que todos nós tenhamos esse sentimento quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, que nem sempre a gente quer fazer, mas eu lhe garanto, Kleber, todos nós eleitores, quando chegamos diante da urna, teclamos ali a nossa intenção, ainda que fora de qualquer qualquer interesse, mas escolhemos alguém, ou mesmo votamos em branco, enfim, e voltamos para casa. Eu tenho certeza que todos têm uma sensação interior de que, assim, bom, eu fiz. Não, também o sujeito tem que ser obrigado a participar da vida da nação, sim, depois que você vai cobrar. E outra coisa, a favor do voto obrigatório. Quando a gente pergunta é favor ou contra, todo mundo já tem uma resposta ali na ponta da língua. Só que não faz uma análise histórica da coisa, né? Quantos morreram, quantos lutaram, quantos brigaram no passado para conseguir de poder votar, né? De poder escolher seu governante. E hoje a pessoa dispensa isso sem saber como era antigamente. Exatamente. Ou sem pensar, né? Que saber quase todo mundo sabe, mas sem pensar o que levou a chegar nessa evolução que é hoje, de poder escolher quem vai nos representar, né? Se todo mundo abrir mão, igual muitos a favor do voto facultativo, aí acontecer igual já aconteceu, de não poder mais votar, aí vai ficar com saudade da época que brigava, lutava, xingava, mas votava, né? Não, sim, e vários pensamentos retrógrados. Esse é um momento perigoso da nossa sociedade, porque eu vejo vários pensamentos retrógrados retornando. Por exemplo, já vejo gente defendendo a ditadura, dizendo que o país era um país melhor nessa época. Mas quem defende isso, ou tinha uma vida muito boa na ditadura, porque a ditadura não tem esse negócio, nossa, a ditadura era terrível para o país, não, era terrível para a maioria dos brasileiros. Mas teve brasileiros aí que a ditadura foi o melhor período da vida deles. Ou não viveram. Tem pessoa que não viveu e fala, nossa, a ditadura não viveu e não leu a respeito também, que tem isso, que tem um que por exemplo, eu não era nascido na ditadura, mas eu procurei ler sobre a ditadura. Já tem outros que não viveu, não faz questão nenhuma de saber como que era. Ele falava, não, era muito mais disciplinado, não tinha bandido na rua, não sei o quê. Gente, os bandidos andavam fardados, inclusive. Juliano, é exatamente, desculpa, Kleber. Fique à vontade. É exatamente o que eu estava dizendo, né? O sujeito reclama, o sujeito fala, pô, mas vou ter que votar e tal, mas no fundo, a hora que ele dá o voto, ele se sente gratificado, ele fala, poxa, fiz isso, foi bom, né? A Marta Jaine, dos Estados Unidos, então falou a cidade. Aqui nos Estados Unidos o voto é facultativo. E esse é o país mais desenvolvido e mais democrático do mundo. O Brasil está perdendo tempo com o voto obrigatório. É a opinião da nossa ouvinte, que né, é bom por isso, né, Marta? A gente pode conviver com as divergências, não tem nenhum problema. Hoje nós estamos debatendo a mini reforma eleitoral. O Vicente Filho
está dizendo que não vale a pena votar nesses políticos, eles não valem o nosso voto. Deixe o voto facultativo e eles serão desmoralizados. Sou contra o voto obrigatório. O Carlos Antônio está dizendo que o voto tem que ser obrigatório, porque em um país como o Brasil, a população precisa ser obrigada a participar do processo. Em cima disso que ele fala, eu vou o Carlos Antônio nesse último. Eu acho que eu entendi o que o Carlos Antônio pensa e eu penso como ele, se for isso. Eu acho que ele tem que ter um período de obrigatoriedade para depois chegar a um período onde não será mais necessária essa obrigatoriedade. Nós temos que fazer a população se acostumar com esse ato de votar, se tornar consciente suficientemente para escolher bem os nossos representantes, para depois sim a gente tornar isso facultativo. Porque aí nesse momento, aí nós já teremos uma população que ela própria já vai entender a importância do voto, porque hoje a gente ainda carece muito disso. Aí sim, aí pode ser facultativo que você vai ver que a maioria vai querer votar. E há pouco a nossa ouvinte falou aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem 2 partidos, aí não pode ser um exemplo de democracia. Ela falou que é a melhor democracia do mundo, que é a nação mais desenvolvida do mundo. E o Wilson, lá do Jardim América, lembra que aqueles que consideram bandidos na época dos militares estão hoje no poder. Né? Kleber, e se falando nos Estados Unidos, sem contar que na época do Bush foi um exemplo, o outro candidato, quem que era, Giles? O outro candidato contra o Bush, ele ganhou no voto e perdeu nos delegados, né? Então a maioria votou no adversário do George Bush. Só que como lá a contagem de voto dos delegados vale mais do que a maioria, então ele foi eleito. O que o Wilson está falando é que aqueles considerados bandidos na época do governo militar, hoje estão no poder. Ele está dizendo que quem está no poder hoje são os bandidos. O Wilson provavelmente gostava do governo do tempo militar. Mas isso aconteceu em quase todas as ditaduras. Normalmente aqueles que combatiam as ditaduras, ao derrubá-las, eles assumiram o poder, porque eles tomavam frente na luta contra a ditadura. Isso é absolutamente natural. E que com certeza, na opinião das pessoas que acompanharam esse período, eventualmente alguns daqueles que assumiram o poder depois são bons e na opinião de outros são ruins, é natural. E a dona Adélia, do setor universitário, está perguntando se bandeira pode ser considerada como compra de voto, já que os candidatos usam milhares pelas ruas dos bandeiraços. É compra de voto, doutor Colemar? Não, a bandeira não é, na minha forma de entender e pela legislação também, eu não vejo como a bandeira uma proibição. A bandeira é permitida, né, como até forma de propaganda nas vias públicas. Agora, Kleber, voltando ao início do nosso debate, se você me permite, falando já de propaganda, e agora mudamos o tema, saímos... E o debate é muito produtivo, porque nós começamos na questão conceitual, passamos sobre a questão da eleição de massa, que são os cabos eleitorais, e agora acho que, aproveitando a deixa do ouvinte, a propaganda eleitoral. Todo mundo acompanhou aí, e essa foi uma mudança que eu sei que é fácil para todo mundo compreender, aquele chamado carros envelopados. Você se lembra daquilo? Lembro, né? Os carros, aquelas caminhonetes imensas, todas envelopadas, que pareciam verdadeiros outdoors que andavam pela cidade, pelo interior. É interessante, proibiu-se o outdoor. 4 metros quadrados foram proibidos, né? Acima de 4 metros quadrados. Proíbe-se o outdoor, mas permite-se o envelopamento. Tem um outdoor, na minha opinião, melhor do que um veículo envelopado podendo rodar 24 horas por dia por toda a cidade? Não tem. Não tem. É uma propaganda melhor que o outdoor muitas vezes. Mas aquilo não foi proibido, não foi? Mas então, se tratando de caminhonete. Ainda mais tratando daquelas caminhonetes imensas, né? Então, os adesivos, aqueles adesivos de 50 centímetros, e é fácil todo dia, 50 por 40, ou microperfurados, que são aqueles dos vidros de trás do veículo, Citrus, né? Chamados, conhecidos, né, popularmente como citrus, no máximo no para-brisa traseiro ficam permitidos. No entanto, o envelopamento acaba, Kleber. Então, é uma mudança substancial porque ela vem a seguir a linha da proibição do outdoor. Então, é uma evolução. E mais importante, Kleber, aí vamos um pouco, e falo também com os colegas aqui de mesa, a questão conceitual, Gilésio.
e eu vim pensando nisso para poder iniciar a fala por aí, mas a gente abordou a questão da Constituição. Antes, e eu digo há pouco tempo atrás, era muito comum a gente ir para um show, né, de um candidato, um show, aqueles famosos showmícios com aquelas duplas sertanejas. Eu gostava. Muitos não conseguiam pagar o ingresso para assistir numa casa de espetáculo, num ambiente de show, enfim, em qualquer outro lugar, não conseguia pagar, mas falava, opa, agora é a minha chance de ver o meu artista, meu cantor, que eu tanto gosto, né? Você via aqueles comícios imensos, né, com aquela parafernália toda, e aqueles refletores, aqueles telões imensos, né? Então eram verdadeiros shows pirotécnicos, né? Toda aquela festa. Isso, Kleber, acabou. Pois é, mas... E aí? E agora? Aquilo não era democrático? Era democrático. Aquela festa é democrática. Era democrático, Kleber. Mas aí, a linha, Kleber, do que a legislação vem, do que a gente percebe com as mudanças da legislação, é o maior controle ao poder econômico. Porque não é todo mundo que tem condição. Mas vai chegar um momento que a propaganda vai ter assim. Mas eu vou te dizer, você quer hoje uma forma mais democrática e mais acessível, e não me venha dizer aqui que nem todo mundo tem acesso à internet, porque eu tenho escutado isso em alguns lugares. A eleição da internet. Perfeito, eu concordo. Que é uma forma mais democrática do que a internet, do que todos esses veículos de comunicação. Nós estamos falando aqui, é mensagem chegando aqui pela internet, é mensagem chegando pelo site, é mensagem por telefone, é mensagem no WhatsApp, né? Até pouco tempo, o que significava o WhatsApp? Quem de nós aqui sabia o que era o WhatsApp, né? Hoje é uma verdadeira febre. E a custo zero. Então, Kleber, a eleição atual vai ser a eleição das redes sociais, a eleição da internet. Eu venho falando isso e eu escutei isso. O que pode nas redes sociais e o que não pode? Vamos lá. Eu só complementando, isso foi falado agora num encontro entre ministros da Justiça Eleitoral e ex-advogados egressos da Justiça Eleitoral que foram ministros no Conselho Federal em Brasília, da OAB. Isso foi tema de debate no Senado, onde eu pude ter o prazer de acompanhar, de um sujeito, Kleber, chamado Adam Sharp, que nada mais é do que um gerente sênior do Twitter. Sim. E ele debateu exclusivamente a influência política das redes, a influência na política das redes sociais. Foi um dos sujeitos que trouxe o grande debate da eleição do Barack Obama, que envolveu-se na eleição do Barack Obama no que diz respeito à rede social. Hoje ele trabalha ele é do Twitter, ele é um gerente sênior do Twitter e assessorou por muito tempo uma senadora americana. E esse sujeito, Kleber, olha que interessante o alcance da rede social. Você me permite? Eu não sei se Sim, você... não, fica à vontade. Me dá a liberdade do Não, tempo. aqui é porque... É muita coisa, né? Muita informação. E a gente gosta da participação do ouvinte, então eu vou olhando aqui, não tem problema. Claro, mas eu só queria dar um detalhe, que eu não imaginava, mas quando houve o acidente, quando houve a reconstrução do Marco Zero, onde houve aquele atentado das Torres Gêmeas, a reconstrução do Marco Zero foi cercado por um amplo debate nas redes sociais do mundo todo sobre como aquilo se daria. E esse sujeito foi o sujeito que coordenou o debate nas redes sociais sobre o Marco Zero. Agora imaginem vocês, de onde que eu, pelo menos, imaginaria que a reconstrução daquele local, né, e tudo que foi edificado lá, passou por uma coordenação de rede social de como aquilo ia ser divulgado para o mundo todo, para conscientizar do que aconteceu, do que viria a ser novamente, de onde o americano queria chegar com a reconstrução, enfim, tirando o mérito do debate, mas trazendo somente para a rede social. Então, olha o alcance da rede social, das redes sociais e do debate pela internet. Então, esse ano elas serão decisivas para a eleição? Eu acredito que será a grande vedete das eleições. Agora, claro, como você disse no início da sua fala, pode descambar também para o lado negativo. Pois né? é. Pode descambar para o Nós lado vamos negativo. saber o que pode e o que não pode. Daqui a pouco o Valdeci de Trindade, para ele o voto deve ser obrigatório mesmo. O Davi está dizendo que se aquela ideia do Gerlieser Paulo de ensinar cidadania, noções de direitos e legislação, desde de criança,
para o eleitor brasileiro, ele pode deixar o voto facultativo, porque ele vai ter consciência e condição de votar facultativamente, e todo mundo vai aparecer para votar, porque vai entender a importância do voto. Milton da Chácara do Governador, daqui a pouco eu coloco o seu questionamento no ar, tá, Milton? Nesta manhã nós estamos debatendo na 730 a legislação eleitoral e toda a implicação. Para o Valdeci, lá de Trindade, ele acha que o voto não deveria ser obrigatório, é isso que ele acha. E aqui, via WhatsApp, você ter 30 partidos não quer dizer que é democrático, não. No fim, também só se tornam 2, como lá nos Estados Unidos, né? Um é governo, vai mamar na teta do poder, e o outro vai se dizer oposição, defender esse sistema político lamentável. Cláudio Xavier, ô Cláudio, um abraço para você. Tem mais participação aqui? A participação, teve uma aqui, deixa eu pegar aqui, que perguntou se eu iria colocar no ar ao final. Claro que vou. É a Priscila Rodrigues, que por sinal é charada minha filha, só que a outra tem Ferreira na frente. Não, da Priscila está dizendo, só sendo obrigatório o voto, é que o eleitor brasileiro vai aprender a votar. O Manuel Militão que falou se eu vou colocar no ar. Manuel, aqui a gente coloca no ar, ainda que a gente não concorde, e eu não concordo mesmo com o que você disse aqui, você está coberto de razão, né? Votar é só para gastar o dinheiro do povo, precisa voltar à ditadura, é mais barato e resolve mais, tem mais autoridade de acordo com ele. Militão, tá na época do militarismo. Vai militar, né? E outra coisa, que você pensa de mim, a mesma coisa que eu penso de você, viu, Militão? Nem te conheço, mas... Aí sim, porque é verdadeira. O Milton da Chácara do Governador, o que não impede de você me ouvir, né, e participar aqui, para você ver como o espaço é democrático. Milton da Chácara do Governador, ele se considera um eleitor consciente e vota desde 1968 e sempre se decepcionou. Dr. Colemar, como fazer para votar e não se arrepender depois? Kleber, o Milton quer saber. Essa pergunta, Milton, você apertou o colega aqui sem abraçar, porque votar e não arrepender eu acho que é. Mas vamos lá, na parte aqui que eu tenho como experiência, é você utilizar os meios de acesso que você tem à informação na maior amplitude possível para conhecer bem as opções que lhe são colocadas de candidatos, seja ele na esfera que for, tentar entender bem, como eu disse no debate, a história de vida dessa pessoa, como família, como gestor público muitas vezes, a questão moral dessas pessoas envolvidas na eleição, para que você possa se decidir. É aquela participação, a sua primeira participação. Veja como a lei viu a probidade, a moralidade e a vida pregressa do sujeito, viu, Mas, Kleber, veja bem, com a judicialização de tudo, hoje prefeito, por exemplo, quando ele assume a prefeitura, com certeza vai sair com 3, 4, 5 processos do Ministério Público. O Ministério Público daqui uns dias... O Ministério Público está aí para processar mesmo. Pois Kleber, só que não quer saber de muita coisa. Embarga uma obra, não quer saber. Aí depois, daqui 6 meses, tá tudo certo, libera a obra, o povo que se dane. Aí o que acontece? Se for uma análise da vida pregressa, tanto que é complicado, como vai fazer essa análise? Vai entrar lá, pode ser no tribunal e ver que é um monte de processo. Vai dizer, vixe, esse aqui é picareta. Mas não é só os processos, só tem que é complexo essa questão do voto. Não quer dizer que o indivíduo tem um processo tocando, que ele é um malfeitor, né? Que ele é um condenado. Então, tem que assistir mesmo as propagandas eleitorais e ver qual que são as ideias deles. Que é ali que se mostra, igual o Gilésio gosta de falar. O cara de uma bandeira só, é complicado você ir nele. O cara fica falando, minha bandeira é educação, tudo bem, é bom. E o resto? Né? Então, acho que a pessoa tem que fazer um pensamento mais aprofundado do candidato. Pois é, doutor Colemar, na internet, o que pode e o que não pode? Por exemplo, esse site que vive caluniando as pessoas, o senhor acabou de ferrar um agora, bem recente, né? O site Goiás 24 Horas, o senhor pegou ele de jeito lá, não pegou? Num processo. Ai, Kleber, você é uma... Bom, o espaço é democrático, literalmente. A gente fez um trabalho de, primeiro, entender qual era o cunho de determinado veículo de comunicação e como ele vinha sendo usado. Eu tenho dito, e disse isso no tribunal,
que essa é a ponta do iceberg. Essa questão, essa decisão agora do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, optando por multar um determinado veículo de comunicação pela internet, que se qualifica lá como um blog, ele é uma decisão que ela seguiu exatamente a jurisprudência da Justiça Eleitoral, que diz que divulgar fato referente a determinada pessoa, que é notoriamente um pré-candidato, com interesse exclusivo, não de informar, desvirtuando o interesse social da informação, mas no sentido somente de influenciar o eleitor a não votar naquela pessoa, por razões negativas, apontando somente desvios daquela pessoa, que supostamente tenham acontecido, apontando determinados fatos relativos àquela pessoa, imputando adjetivos àquela pessoa, sem qualquer embasamento, isso, Kleber, se qualifica como propaganda eleitoral extemporânea negativa. Agora vamos lá, qual era a defesa? Qual era a linha que se debatia no tribunal, que se trouxe para o debate no tribunal? A linha foi simples. Ora, mas na internet tudo pode. Estava se criando esse mito. Mas eles estavam fazendo mesmo. Estava se criando esse mito. O grilinho falante fez coisa que até Deus duvida da internet aqui em Goiás. Aquele grilinho que fala, nossa. Então, internet tudo pode, Geliese. Estava se falando isso. Não, na internet, o tribunal, a Justiça Eleitoral vai ter interferência mínima. Ora, isso caiu por terra, Kleber. Caiu por terra. Ontem, o TRE de Minas, semana passada, TRE no sul do país, TSE na questão de um determinado candidato a presidente da República, Facebook. Tudo isso, Facebook, Twitter, página pessoal, todo o debate, Kleber, está se voltando nesse momento, porque aonde está acontecendo a propaganda? Aonde está acontecendo? Todo mundo vê. Quem tem acesso à internet, na internet. Aí eu falo de qualquer rede social. Pois é, mas então a propaganda extemporânea é quando denigre também a imagem de um adversário, é propaganda extemporânea. Exatamente. Ela é considerada propaganda extemporânea na forma negativa. Porque se conhecia muito, Kleber, a propaganda extemporânea na forma positiva. Que é aquela que exalta, que é aquela que mostra que ele é o melhor, é aquela que mostra que ele é o candidato de determinado partido, que ele tem a melhor proposta. Tira-se o debate de plataformas políticas. O que se é permitido? E sabe quem sustenta isso? Normalmente é o poder público que se beneficia com esse tipo de informação, que paga esses sites que tem por aí. Bom, exatamente. Eu entendo a sua colocação. Agora, Kleber, a lei teve uma inovação, e eu disse isso em outras entrevistas que eu tive a oportunidade e com outras pessoas que eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema. Qual é a inovação, Kleber? E era agora de dezembro de 2013. A inovação é o que tem sido chamado, e eu repito aqui porque eu usei esse termo num determinado local, e um colega me chamou a atenção, falou, esse termo é meu. Eu falei assim, não, esse termo é de uma ministra do TSE, que falou que a internet, ela se compara a um bate-papo de boteco. Só que é um bate-papo virtual, onde se fala de tudo. Onde você senta numa mesa de bar, ou numa mesa de um restaurante, ou numa mesa de um boteco, ou na igreja, ou seja onde for, fala-se de tudo. Então o que é a internet? A internet é um bate-papo virtual. Só que virtualmente, fala-se de tudo com pessoas que você nem conhece, geralmente. Então, Kleber, vamos lá. O que a lei inovou? Ela trouxe uma previsão que está sendo chamada, e eu gostei desse tema, porque eu ouvi esse tema num debate em Brasília, que chama-se o conhecido quadrilha virtual. Não há na lei penal a formação de quadrilha, que é quando se junta para cometer um determinado crime, pois na rede social se cunhou esse tema, quadrilha virtual. O que é quadrilha virtual? A quadrilha virtual é o seguinte, quando um grupo de pessoas se juntam para fazer postagens conjuntas, ou multiplicarem as postagens, e eu sei que você deve estar pensando, e o leitor deve estar pensando, nossa, mas isso é muito difícil de perceber. Não é. Quando vem uma determinada onda, ouvinte, na internet, de achincalhe, de desqualificação, de desmoralização a um determinado pré-candidato,
isso de forma coordenada, ou mesmo por um determinado site, onde tem várias pessoas trabalhando para esse site, e o cunho é para desmoralizar, e essas pessoas estão notoriamente a serviço de determinado grupo político ou de determinado partido político, se associam a esse partido ou vêm a ser contratado por esse partido, isso é enquadrado como crime eleitoral. Foi elevado ao tipo penal eleitoral de crime eleitoral. E com punição de detenção e multas pesadas. Multas pesadas. Isso, Kleber, eu acho que vai ser um debate que vai se fazer. Agora, se você me questionar, e os colegas de mesa me questionarem, como a justiça vai encarar isso? Eu ainda não sei. Vai depender, claro, do caso concreto, como isso vai ser levado, as provas que se consegue juntar, porque é basicamente uma matéria que demanda provas concretas de associação dessas pessoas. Mas isso a gente vê na internet, quando um posta uma coisa, o outro também abraça aquilo, vai juntando. Agora, vinculados a determinado candidato, partido político ou uma coligação. E divulgando a mesma ideia em conjunto. A mesma ideia no sentido de promover ou denegrir. De denegrir. Não, para se considerar o crime tem que ser, para se considerar crime tem que ser para denegrir. Mensagens negativas. Notoriamente falsas, Kleber. Notoriamente falsas, que é diferente de você divulgar um fato verdadeiro.